Vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 3, capítulo 2, versículo 22, me perdoem. É o último versículo do capítulo 2 de Isaías. Todos acharam? Amém? Mas antes de lermos, vamos orar. Senhor Deus, temos te louvado. Tu és tudo para nós, Senhor. Tua graça maravilhosa nos achou. Estamos agradecendo ao Senhor nesta hora. Somos agradecidos, certos de que não merecíamos, mas o Senhor nos amou, nos perdoou, nos livrou e nos tem sustentado até aqui, Pai. Ó Senhor Deus, agora pedimos que Tu partas o pão da vida para nós. Alimenta o Teu povo, não te esqueces de mim nesta noite, Senhor. Onde quer que haja um filho Teu, uma filha Tua, eu oro que Tuas bênçãos alcance cada um deles. Cada pregador verdadeiro do Teu Evangelho, unge e abençoe. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós pedimos Tuas bênçãos agora, enquanto lemos a Tua palavra. Amém. Deixai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Pode sentar. Porque deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente, e dar-lhes-ei mancebos por príncipes, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido. Um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Irmãos, nós temos encontrado a cada dia que a Bíblia é a verdade. Amém. A Bíblia não é um livro de histórias, é o livro da história dos homens. E tudo o que aconteceu, torna a acontecer, porque não existe nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Nós vivemos hoje repetições do que aconteceu antigamente. Esse texto que estamos lendo, ele é o princípio da profecia de Isaías. E ele começou a profetizar isto no ano em que morreu aquele rei. Que rei? O rei Uzias. Aquele grande homem que fez grandes coisas, conforme nós temos pregado. Aquele grande homem, aquele homem que colocou torres fortes nos seus termos e fez máquinas de guerra, e que era temido entre os vizinhos porque Deus o abençoou grandemente. Esse era Uzias, um excelente rei, e havia bastante prosperidade em seus dias. Mas Uzias ficou orgulhoso. Ele
gostava de profecia, então gostava de profetas, estimava as profecias. E Isaías era um profeta e andava junto com ele. Isaías não era um pobre, ele era da nobreza. E Uzias era amigo de Isaías. E Uzias viu Isaías, o profeta, e Uzias foi até o templo oferecer um fogo estranho. Ele foi agir como um sacerdote, e vocês sabem, ele havia sido perfeito em tudo que tinha feito. Ele era um bom rei, mas ele não era um sacerdote. Ele então se orgulhou. Quando ele acendeu sua ira contra o sacerdote, a lepra lhe saiu na testa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Quando ele foi repreendido pela palavra, ele ficou irado. Se a palavra te deixa com ira, você toma então sobre si a condenação, lepra. E lepra é pecado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. A começar de mim, digo isto, para quando eu estiver errado e for repreendido pelo Senhor para não ser condenado com o mundo, eu saiba reconhecer a palavra de Deus. Pois bem, neste ano em que Uzias morreu, começou Isaías a profetizar. O que aconteceu? Eles estavam edificados. Isaías profetizava para uma nação próspera, para uma nação que tinha tudo, que tinha infraestrutura, que tinha agropecuária no lugar, que tinha plantação no lugar, que tinha rebanhos no lugar, que tinha fazendas que davam muitos frutos, muitos cereais. Ele tinha segurança, tinha maquinário de guerra. Até hoje é importante você ter aviões de guerra, navios de guerra, mísseis e tudo mais. Você sabe que o Brasil está longe de ser um país bem armado. Pois bem, Uzias tinha seu país muito bem armado. Eu arrisco até a dizer que era um país de primeiro mundo em seus dias, porque tinha as invenções de máquinas de guerra, eles tinham tecnologia de ponta, e vocês sabem que geralmente a indústria primeiramente atende o objetivo militar e depois então vem um fim civil para nós aqui. A ciência primeiro atende os militares, depois vem para nós os civis alguma coisa. Eles eram então um país de ponta, altamente sofisticado, cheios de tudo e de profecias da presença de Deus. Então o diabo não podia entrar ali, podia? Se eles tinham profetas, se eles tinham tudo, não tinha necessidade alguma, porque a necessidade é desculpa para alguém pecar, não é? Pequei porque estava precisando, roubei porque estava precisando. Ah, você roubou, você é ladrão, não justifica. Ah, eu fiz isso porque eu tive necessidade. Ah, muito bem. Você disse que teve necessidade. Pois, e se você então não tivesse necessidade e pecasse a si mesmo? Você teria desculpa? É sempre uma desculpa. O povo de Israel não tinha nenhuma desculpa para pecar. Uzias não tinha. Ele tinha tudo. Então, ele não tinha o que fazer, ficou orgulhoso. Eu posso fazer o que eu quero. Por quê? Deus me abençoou tanto que agora eu vou poder fazer o papel de um pastor. Ele era um rei, não um sacerdote. E o que aconteceu? Ele se orgulhou e saiu da sua posição e morreu. E seu filho Jotão reinou em seu lugar. E aí você vai ver a coisa debandar. Começou a cair. Nos dias de seu filho, Jotão, salvo engano, é isso, estou certo. Uzias, depois Jotão, depois Acais. Reis também na sucessão de Uzias, seus filhos, filho e neto. Eles também seguiram fazendo os passos de seu pai, fizeram coisas erradas, coisas terríveis. E estava ali na terra um profeta
como a voz de Deus ensinando o caminho, e eles não quiseram ouvir. E ele só fez o que era correto e disse: ai da nação pecadora. No versículo 3 do capítulo 1, ele diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Que povo? Um povo humilde, um povo sem posses, um povo sem exército, um povo sem prosperidade? Não, um povo com todas essas coisas. E por que não entende? Porque ficou orgulhoso. Israel estava muito bem obrigado. E é quando nós estamos muito bem obrigados que a desgraça vem sobre nós. Certa vez, eu sei que vocês creem em inspiração divina. Eu tinha chegado no trabalho, na Marinha, e um cabo chegou para mim. Tem gente que não se emenda, não é? Com uma conversa feia de manhã cedo, você veio no ônibus cantando, louvando a Deus, entrou adorando o Senhor. Quando vai trocar de roupa, é que abre o armário, o seu colega fala um negócio desse tamanho, ridículo, feio, imoral. Então eu disse, Deus me deu inspiração. Eu disse assim, eu posso contar, você conhece a história de 2 porquinhos? Ele estava feliz. Ele estava feliz, abriu a boca e disse, eu tenho 2 mulheres com uma boca desse tamanho assim, e mais coisas. Eu disse, é o suficiente para você ir para o inferno. E contei a ele a história de 2 porquinhos. Eu não conhecia a história, mas Deus me deu inspiração. Eu disse, haviam 2 porquinhos, trabalhavam num chiqueiro de um dono. O primeiro, o dono veio naquela manhã e disse para um primeiro porquinho, como é que você está? Ele disse, eu estou muito bem, obrigado. Estou forte, sadio, posso pular, estou bem na condição, tudo vai bem comigo, estou até engordando, veja só como eu estou bem. O dono disse, muito bem. Chegou no segundo porquinho e perguntou, como você está? Disse, não, seu dono, eu não me sinto bem esta manhã, eu estou magro, eu estou cansado, desnutrido, observe, estou sofrendo. Perguntei então ao homem, que disse que tinha 2 mulheres, estava muito feliz e feliz da vida. Eu disse, qual dos 2 porquinhos está bem realmente? Ele disse, o primeiro. Pois é, eu disse, é a razão da desgraça dele, porque ele vai para o abate. E ele ficou parado, porque ele não esperava um tiro a queima-roupa. Então as pessoas dizem, eu estou bem, eu tenho saúde, eu estou forte, eu estou prosperando, eu não preciso de Deus na sua doutrina, de religião, não preciso de pastor, não preciso de mulher ou de marido, não preciso de nada. Se orgulhou. Não era Israel assim? Israel precisa de quê? Quando o homem coloca uma arma na cintura, precisa de Deus mais para se proteger? Não. Ele tem a arma dele. Ou se ele tem conhecidos, conhece alguém, conhece ali, não precisa de Deus para os seus problemas. Ele precisa de ligar para alguém ou falar com alguém. Assim estava Israel, orgulhoso. Não tinha mais que obedecer a Deus, não precisa, já tem dinheiro. Você já tem cartão de crédito, tem que orar se tem que fazer uma viagem, você? Não precisa. Tem cartão de crédito. É tua vontade, Jesus, comprar tal coisa? Meu cartão tem um limite que dá para comprar um avião. Eu nem oro mais. Se eu quiser, eu compro. Você não ora mais. Você tem muita facilidade. Pois é, bem-vindo ao mundo do diabo. Um mundo sem oração, um mundo sem regra da Bíblia, sem o prumo da Escritura. Esse homem estava tão bom como um rei, que ele achou que podia fazer o que queria. E no ano que ele morreu, Isaías começa pregando isso. Olha, o boi conhece seu dono. Agora o rei Uzias não conhecia. Vocês podem entender isto? Porque se colocamos assim, Israel, parece que é algo muito abstrato. Vamos falar de Uzias? Uzias, o boi conhece seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Uzias não tem conhecimento. Uzias não entende. Ele não entende que se ele engordou, foi porque Deus deu capim. Não entende se ele tem uma manjedoura para
e tem proteção, e tem uma cerca segura, um pasto bonito, um coxo bonito de madeira nova, é porque ele tem um dono. Mas o rei não, ele pensa que é alguma coisa. E o que é que nós somos? Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Está vendo o que a Bíblia diz para mim e para você? O que é que nós somos? Recentemente, um homem, amigo do meu irmão, poderoso, um homem poderoso porque um homem à moda antiga, um homem de atitude. Ele disse que era um amigo que muito o inspirou e era um homem, não era um cristão não, mas era um homem. Trabalhava numa empresa e com ele era tudo certo. O dono da empresa gostava dele. Os filhos do dono, não. Porque o negócio andava com ele. O pai não tinha condição de manter os filhos, mas mandava ele resolver. Ele resolvia. O pai morreu. Fizeram o que com ele? Mandaram para fora. A empresa, então? Porque as pessoas não querem uma regra, não querem alguém que diga a verdade. Quer de qualquer jeito, e de qualquer jeito não serve. Amém. Vocês entendem? De qualquer jeito não serve. Nós precisamos de uma regra. E se você joga aquilo que te põe na regra fora, você fica sem norte, sem direção, você vai fraquejar. Eu lembro do irmão Branda dizendo isto aqui, na mensagem Desesperos. Ele disse que podia ver a igreja como um cordeiro no campo e atrás da moita um leão abaixado com sua cauda balançando de um lado para o outro. Já viram a cena dos filmes de animais? Quando o leão vai atacar, ele se abaixa e a cauda fica... Você sabe que ele está sob tensão porque a cauda fica nervosa, que nem gato também, né? Como um gato. O profeta descreveu a cena e disse que o cordeiro a ovelha está tensa. Por quê? Porque ela sabe que em algum lugar tem um leão espreitando. É o nosso quadro esta noite. O diabo está espreitando. Nós não podemos ficar orgulhosos em nenhum momento. Precisamos da manjedoura do nosso dono. Precisamos conhecer o nosso possuidor, o nosso dono. Precisamos ficar naquilo que ele determinou. Se você não conhece isto, você perecerá. E se você não conhece e alguém te diz isto, você não fique zangado com ele, não. Você ouça o que ele está dizendo, considere se ele está dizendo a verdade. Meus irmãos, Isaías passou então a começar o seu ministério. E eu quero frisar bem que o começo do ministério de Isaías, da sua pregação, está para uma nação próspera. Ele estava dizendo o que ia acontecer. Vocês não querem a doutrina correta, não, né? Pois bem, vocês se enriqueceram, vocês cresceram, você acha agora que pode fazer o que quer? Muito bem. Pois bem, eu vou dizer o que vai acontecer. Olha, vou tirar o ancião do seu meio. Quer dizer, aquele que tem sabedoria. Aquelas pessoas que falam coisas que são importantes. Anciãos, né, no sentido da palavra, pessoas de experiência, vou tirar. Os capitães, os homens de guerra, de 50, homens poderosos, vou tirar. Os príncipes, tirarei de você também. Não ficará, não. Os profetas, vou tirá-los também. Não vai ter profeta, não vai ter adivinho, ninguém que busca o Senhor, vou tirar todos eles. E sabe quem vai mandar sobre vocês? Os meninos. Vocês querem crianças, vocês querem aventurar, vocês querem um Deus novo, uma doutrina nova, vocês querem fazer uma reforma na igreja? Muito bem, vou te dar uma moçada, uns meninos que vão guiar vocês. Agora tem o seguinte, o menino vai se atrever contra o velho e o vil contra o nobre. Vai ficar uma bagunça, vocês querem bagunça? Vai ficar. E não foi assim que ficou. Por quê?
por causa do orgulho. Nós devemos reconhecer, irmãos, que tudo que temos tem vindo de Deus. Devemos ser humildes e permanecer em obediência a Ele, com o coração puro. Nunca nos orgulharmos. Isaías pôde observar o declínio. Ele pôde ver o rei, aquele bom rei Uzias, erguer seu trabalho, o seu reinado e prosperar, e viu gradativamente eles caírem até o ponto que ele disse que viria a nação do norte e os levaria cativos. Eles seriam escravos de novo. Ora, eles estavam, em um tempo atrás, eles eram perdidos, escravos no Egito. O Senhor Deus teve misericórdia deles, os resgatou, tirou com a mão forte, através de um profeta, os colocou em Canaã, cumpriu a sua promessa, os fez prosperar, teve muita paciência com eles, porque cometeram várias vezes idolatria. Até o ponto de que Deus cansou-se deles. Mandou muitos profetas de madrugada, enviando-os, e eles não reconheciam, e eles sempre pecavam. Chegou o tempo, então, que Deus disse diferente agora. Vocês não vão dizer, mas vive o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, mas vive o Senhor que nos fez voltar do cativeiro de Babilônia. Eles iriam para o cativeiro. Eles seriam escravos. Ora, Deus os havia tirado do Egito, da escravidão. Agora ele estaria enviando eles de novo para outra escravidão? Certamente. Egito é tipo de mundo. Eles eram escravos no mundo. Agora eles seriam escravos em Babilônia. E sabe o que é Babilônia? Religião. Este é o exemplo que temos para nossas vidas essa noite. Nós saímos do mundo, estamos aqui servindo a Deus. Se não cuidarmos das nossas vidas, nós serviremos a Satanás. Sabe onde? Em Babilônia, em uma denominação, uma organização religiosa. Saíram do Egito para serem escravos em Babilônia. E sabe de uma coisa? Desde que eles foram para a Babilônia, eles nunca mais levantaram a cabeça. Até, sabe quando? 1948. Eles passaram por apertos durante coisa de 2 milênios. Por quê? Porque rejeitaram, foram duros, rebeldes. Pelo que o Senhor disse, fui achado por quem não me buscava. Aí entrou nós, os gentios. Entra a nossa história agora. Aqueles que foram enxertados, os jambuzeiros, eu falei errado outro dia, jambuzeiros, enxertados na oliveira verdadeira. Eles foram para a Babilônia e permaneceram escravos. Foram escravos de Babilônia, depois escravos dos medos, depois escravos dos gregos, depois escravos dos romanos, e depois espalhados pela terra na diáspora, e só tornaram a ser nação em 48. Deus é um Deus terrível, disse o irmão Brana, quando está intrigado. Se orgulharam. O que eles são? O que foi que eles fizeram para abusar da paciência de Deus, cometendo os seus pecados e suas idolatrias? O que eles são? O que eles são? O que nós somos? Nós que temos nosso fôlego de vida no nariz, como diz a Escritura que lemos. O que é que nós somos para tentar a Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós. No verso 8 do capítulo 2 de Isaías, também é dito assim: também está cheia a sua terra de ídolos. Que terra? A terra de Israel,
a terra que prosperou, a terra que tinha aquela tecnologia de ponta, armamentos moderníssimos, campos, campinas, vales férteis, que tinham, aquele povo que Deus abençoou. A terra ficou cheia de ídolos. É bom que Deus não nos abençoe, não é verdade, não? É bom Deus nos manter pobres, chorando pelo pão de cada dia por pagar as contas, do que nos dar riqueza para nós desviarmos. O que vocês preferem? Vocês têm coragem de pedir a Deus a pobreza, permanecendo com Ele, do que a riqueza, se afastando dEle? Pois eu peço, sem dúvida nenhuma, quero ser pobre, mendigar o pão, ficar com Jesus, do que enricar, do que ter prosperidade para me afastar de Deus. Deus livre minha alma dessa desgraça. Mas é Deus abençoar uma pessoa, ela se afastar, ela pensar que pode fazer alguma coisa. Sabe? É uma irmã que gosta de um colarzinho. Não há escritura para proibir um colarzinho, nem mandando você usar, nem dizendo que é pecado. Aí aquela irmã usa o colarzinho, um cordãozinho de ouro. Muito bem, deixa ela enricar. Ela usa o medalhão. Está me entendendo? Ela dá vazão ao que pode fazer. Você pode enricar quanto for, você ainda é ovelha. José, há uma cena em um filme, e eu penso que expressa bem o que eu quero dizer. E se não foi assim, penso que foi parecido. Quando José vê Jacó vindo para o Egito, quando vem trazendo Benjamim, vem para viver no Egito durante aqueles anos, vocês sabem, quando José manda buscar seu pai Jacó para viver no Egito enquanto ele era vice-rei, né? Então, quando José encontra Jacó, ele presta reverência, talvez diz assim: bença, pai. Ele podia ser o vice-rei do Egito, mas ainda era filho de Jacó. Amém. Então não interessa quanto você tenha dinheiro, você ainda é ovelha, tem que obedecer. Mas alguns não. Dão vazão aos seus sentimentos, sabe? Porque era um colarzinho simples, agora quando teve dinheiro é um medalhão. Agora eu estou com medalhão e aí abusam, sabe? E frequentam outras classes sociais. E vão dizer, você está com cara de velha, bota um pozinho de arroz por aqui, a ruguinha aqui, aí mexe, e pinte seu cabelo, você está... Pois é, e a pessoa que enricou começa a se meter a besta e a mudar a doutrina, e não sei. E o pastor tem que se pregar duro, não sei, aí já divide. Não é verdade? Mas Deus me livre. E se eu tiver que orar para você ficar pobre e servir a Deus, eu vou orar. Senhor, deixa aquele irmão pobre para vir para ficar na igreja. Isso não é uma ameaça, não. Tem alguns irmãos que não estão vindo na igreja por causa do emprego. Eu posso orar para Deus tirar o emprego, não posso, não? E a vida ser salva, irmão José. Não tem tempo para vir para a igreja. Esse emprego é do diabo, não pode ser de Jesus. Hein, portaria? Me diga aí. Não tem tempo para vir para a igreja? Não. E não adianta dizer, não, mas eu estou ajudando a obra, mas não está ajudando você. E a obra é você, a obra é a ovelha cheia de lã. Agora não se vê a ovelha por aqui? A ovelha manda lã pelo Sedex. Imagine, está em que pasto? Misericórdia. Não, eu seria um pastor mercenário assim. Não seria? E tem uns crentes de internet hoje em dia, manda o dízimo pelo cartão, as ofertas pelo cartão, tá tudo bem aí, bom. Vai reclamar de quê? Não, eu reclamo. Eu quero ovelhinha aqui, com um pelinho ralo, mas aqui na igreja. Amém. Esse tratamento pelo crescer lá, longe de mim, não quero não. Aqui. Então, o que acontece sempre, eu não gostaria que você fosse assim. Se Deus te der, só queira prosperidade, se Deus quiser te dar. Se não, Senhor, me deixe pobre, por favor. Me deixa aqui quieto. Mas não quero atrapalhação na minha vida, não, Senhor. Paulo mesmo disse que aqueles que querem ser ricos se transpassam de muitas dores. Então, almeje o pão de cada dia, pagar suas contas, amém, o que é justo. Não queira ser rico, não, que você vai se transpassar de tantas coisas. Não vai poder mais. Se você... Olha o problema. Se você for comer num lugar muito barato, vão dizer que você é o quê? Miserável, né? Tem dinheiro. Foi comer ali no negócio de R$13, mesquinho. Você nem pode mais pechinchar porque você tem dinheiro. Está me entendendo? E se você... É muito problema.
Deus me dê a cada um de nós o nosso quinhão, e é o que eu desejo. Mas Israel prosperou, e quando prosperou, acha que pode fazer o que quer fazer. E você não pode, você ainda é de Deus, você deve satisfação a Deus. Eu sou o rei de Israel. Bom, e eu sou o Deus de Israel, diz Deus. Quem é você, Uzias? Quem somos nós, que temos o fôlego no nariz, para nos orgulharmos? Não devemos fazer isso nunca, devemos permanecer humildes. Dependemos todos uns dos outros. Mas seguindo a leitura aqui, também está cheia a sua terra de ídolos. Note isto aqui. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ah, muito bem. Você faz alguma coisa e você se inclina diante daquilo que você fez. Não é só um boneco, não. Não é só um ídolo, uma imagenzinha, não. Talvez você trabalhou a vida toda e agora você está adorando aquilo que você conseguiu fazer. Adoro a minha casa, adoro o meu nome, adoro quem eu me tornei. Muito bem, idólatra. Aquilo que você construiu pode ser um boneco, pode ser um nome, a sua honra, a sua fama, seja lá o que for. E você mantém-se preso àquilo, isso é um ídolo. A sua honra, o seu nome. Idolatria. Então vocês passam a pensar, puxa, como eu sou bom, como Deus tem me abençoado na minha casa. Foi você, foi? Eu lembro de você orando para pedir Deus misericórdia. Eu vi você orando que Deus te ajudasse. Aí Deus te ajuda e você diz que fez. Você nunca fez nada. Amém. Você é um pobre, miserável, cego e nu, de quem Jesus teve misericórdia. Você só não, todos nós. Eu também nesta noite. Mas Uzias não, ele achou que podia entrar. Sabem, é como a história da escrava egípcia por nome H. Ela foi dada a seu dono para ter um filho por sua dona, Sara. Vejam só, ela ainda era escrava. Agora, com a mordomia, ela foi elevada à condição de concubina. Aquilo era permitido naqueles dias, vocês sabem. Ela devia estar bem satisfeita por ser agora uma concubina, não era só uma escrava, ela era quase a esposa do patrão. Ela tinha um tratamento ainda, melhorou. Mas certo dia, ela achou que estava fazendo coisa demais para seu servo e respondeu mal a Sara. E agora? Não somos nós? Deus tem misericórdia de nós, os jambuzeiros enxertados, e somos colocados na mensagem da hora. Então nós dizemos, nós começamos a falar coisas arrogantes com relação aos denominacionais, com relação a Israel, ou a quem quer que seja, com relação aos mundanos. Estamos aqui pela graça, não é merecimento. Então para que eu falar de outra pessoa? Ou nós somos colocados aqui como o fiel da balança, como o padrão da perfeição. Nós somos alguém de quem Jesus teve compaixão e misericórdia. Mas o problema, a nossa desgraça, nossa queda, é quando Deus nos abençoa e pensamos, consegui. Conseguiu nada, Ele te deu. Deus dá, Deus toma. Chegou ao ponto, é uma coisa diferente, eu vou contar algo para os irmãos. Porque a verdade, qualquer verdade, é proveitosa. Vocês não acham, não? Amém. Posso contar uma história real para vocês? Um jovem veio do interior, passando dificuldade, irmão Hamilton, lutando para começar a vida. Um jovem, como nós fomos jovens. E ele precisa de um apoio. Então, a irmã dele dá um apoio. Ele vem para vender. A sua irmã vendia coisas no carnaval. Então, ele estava passando dificuldade, levou ele para
trabalhar para ela. Boa pessoa, não é? Boa pessoa. Na hora do almoço, ela serve a filha pequena. A filha pequena não come tudo. Ela inteira o prato e dá para ele comer. E diz: você estava pior lá na sua casa. O que ele faz? Ele come? Ele pode reclamar? O rapaz vence na vida e consegue alguma coisa na vida. A irmã dele vai dar um prato completado para ele agora mais? Qual foi a diferença? No momento ele tinha dinheiro, no outro momento não tinha dinheiro. Isso é baixeza, isso é orgulho, isso é indecência, imoralidade. Como é que você trata uma pessoa dessa maneira? Estão vendo? Deus não fez isso conosco. Chegamos pobres em seus pés, ele encheu o nosso prato, não deu um remendo, não inteirou o resto de alguém, não. Como é que agora nós vamos fazer isso com outra pessoa? Se você chegou pobre, alguém também chega pobre perto de você, como é que você trata ele? Você dá um que sobra para aquela pessoa? Deus não faz isso conosco, não faça isto. Sabe qual é a diferença? É que um tem dinheiro, o outro não tem dinheiro. No caso, ele não tinha. Quando passou a ter, mereceu respeito. Que coisa baixa, você não acha isto? Tratar uma pessoa com diferença. Nunca faça isso. Dê aos outros aquilo que você gostaria de comer, seja correto. Não dê do que sobra. Isso é uma esmola. Não faça isso com o seu irmão. Mas, nesse caso, essa irmã é como se fosse o rei Uzias. Estava numa condição que podia fazer o que quer. Com o seu irmão? Com o seu irmão, não. Com a casa de Deus, não. Com o sacerdote, você não pode fazer. Você é o rei lá, Uzias. Aqui você é um membro do tabernáculo do Deus vivo. Você não pode fazer isto. Mas ele estava tão próspero que você acha que um pastorzinho ia dizer o que para ele? Ia dizer o que para ele? O que um pastorzinho ia dizer para o grande Uzias? Mas tem alguém que é maior do que Uzias e do que o pastorzinho. Amém. Deus. E quando ele desrespeitou ao sacerdote, ele desrespeitou a palavra, a testa dele foi ferida com lepra. E ele nunca mais foi o mesmo. Foi nesse quadro, nesse ambiente, que Isaías começou o seu ministério. Eles estavam fazendo idolatria, estavam observando aquilo que eles fizeram e se orgulhando do que fizeram com suas mãos. Você se orgulha? Não, eu trabalhei, eu estudei, me formei, agora eu estou me orgulhando disso. Idólatra. Foi Deus que te ajudou a você estudar, foi Deus que levou você do mal. Agora você olha, não, eu tenho uma profissão. Por que tem profissão? Por quê? Porque Deus te deu. Agora você está dizendo, eu tenho uma profissão. A sua profissão seria as obras das suas mãos. Mas as obras das suas mãos não foi Deus que te ajudou a fazer. O ídolo de madeira não foi feito da árvore que Jesus fez também. Por que adorar os irmãos? Esse foi o ambiente. Uzias deixou tudo bem. Mas sabe, eles começaram a cair. De escravos a uma nação com tecnologia de ponta, começaram a descer a ladeira de novo para serem escravos e nunca mais se levantar, até 2.000 anos depois. Muito bem. E nós, os crentes, onde é que estamos nisto? No mesmo quadro. Nós estamos em plena prosperidade. Nós estamos no Palácio do Planalto. Nós estamos como juízes, estamos como advogados, nós estamos como grandes centros, como grandes instituições, grandes escolas evangélicas. Nós estamos grandes, com grandes programas de televisão. Nós não somos mais os pobres crentes que levantavam suas mãos e recebiam tomatadas porque recebiam o Espírito Santo. Nós não somos mais uma igrejinha, somos uma grande igreja que Deus abençoou. E nisto nos tornamos mais crentes e fiéis? Não. Nos tornamos
idólatras. Uma nação com muitos evangélicos, muito bem, mas idólatras. Cada um puxando a brasa para a sua sardinha, divididos. Vocês não acham que a mesma coisa vai acontecer, não? Que não vai vir Babilônia e escravizará a todos? É exatamente o que vai acontecer. Virá uma grande tribulação. Por quê? Estamos descansados, estamos ricos, estamos cheios de dons, de ministérios, ricos da palavra, ricos de dinheiro, ricos de honra, ricos de respeito, ricos de posição, os evangélicos. Porque nós somos enquadrados como os evangélicos. E a perseguição vai vir, por quê? Estamos orgulhosos. E se Deus não poupou Israel, por que pouparia nós, gentios? Nós somos melhores que eles. Eles foram mortos, muitas coisas ruins aconteceram. Guerra civil, miséria, fome, tristeza aconteceu. Por quê? Porque deixaram o Senhor, deixaram a simplicidade que é em Cristo Jesus, deixaram de obedecer à palavra, caíram, se orgulharam e procuraram deuses estranhos. Se não me engano, foi Jotão, o filho de Uzias, pelejou contra uma nação e ganhou a peleja. Aquela nação tinha um ídolo. Sabe o que Jotão fez, salvo engano? Pegou o ídolo daquela nação e o profeta disse: ora, se esse ídolo não ajudou aquela nação, por que ajudaria você? Quer dizer, ele lutou com uma nação que tinha um ídolo, venceu, tomou daquela nação o ídolo. Ora, se o ídolo não ajudou aquela nação a defender-se de Jotão, como defenderia Jotão? Faria prosperar de alguma maneira? Cometeu idolatria, começaram a imitar o mundo. E nós vemos hoje que as igrejas passam a imitar o mundo, imitar as denominações, seguirem no caminho das gentes. Não há mais diferença. O que está acontecendo? Somos ricos, o que importa? Somos muitos, o que importa? Somos prósperos, o que importa? E não se vê a lepra nascendo no meio da testa. Aleluia. A simplicidade caindo. Foi bem aqui. Isaías começa a falar. Sabe como a igreja começa a mudar? Lembra da colazinho que vira um medalhão? O salto que era desse tamanho, vira um saltão. Aí começa a andar cascavelando. As mulheres impudentes, né? Com o nariz para cima, você começa a ver a vaidade. E você vê um desfile de moda. Não pode cortar o cabelo, mas pode pintar. E botar um pozinho na cara. Também pode. E pode, você começa a ver as mulheres ficando artificiais. E você sabe o que está doente quando você tem febre. Sabe quando a igreja está ruim espiritualmente? Olha as mulheres. As mulheres, irmãs, demonstram logo o nível espiritual da igreja. Se você quer saber, isso ensinou o profeta. Como é que está o nível espiritual da igreja? Observe as mulheres, como elas se portam. Então você vê se elas são decentes, honestas. Não é só decente e honesta, não. É o olharzinho diferente, sabe? Que você pode estar toda vestidinha, bonitinha, mas você sabe que aquela alma quer reza. E você sabe a atmosfera que ela traz, não tem mais aquela doçura, aquela singeleza, aquela aparência de santidade. Não só a aparência, mas aquela santidade de uma verdadeira dama vai embora. Sabe por quê? Pecado, pecado e pecado. Os homens vendidos não querem ter problemas e também ficam modernos. Eles querem seu futebol, eles querem seus jogos, eles querem suas diversões. Então, está tudo certo. Está me entendendo? Então, a coisa começa a se deteriorar, apodrecer, apodrecer, apodrecer. E foi pior. Foi de Acais, Uzias, depois veio Jotão, depois veio Acais. A coisa foi caindo. Mas há algo bom nisto, porque
creio que foi o neto agora de Uzias, chamava-se Ezequias. Foi aquele Ezequias que colocou as coisas em ordem. Houve um, depois de muitas gerações, depois de 2 gerações, nasceu um, Ezequias. Uma outra geração que colocou as coisas em ordem, botou tudo em ordem. Amém. Então foi aí que apareceu aquele Senaqueribe, vocês lembram? Para querer tomar Israel e falou coisas arrogantes, que o ponteiro do relógio voltou, vocês lembram? Foi na ocasião de Ezequias. Esse já era neto de Uzias. Porque a semente de Deus permaneceu em Israel. Então, por mais, eu quero dizer isso concluindo e deixando um pouco de esperança, porque enquanto as coisas vão caindo, esse exemplo que estamos dando aqui nos mostra que haverá um remanescente, haverá alguém que temerá a Deus no meio do povo, porque para onde vamos ir? Onde iremos? Vamos sair da igreja? E para onde? Nós temos que ficar aqui com o povo de Deus. Haverá alguém que servirá a Deus. E que esse alguém seja você e seja eu. Que sejamos como Ezequias, porque o inimigo vai vir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ser sinceros com Deus, humildes. E vamos sempre lembrar que tudo que nós temos tem vindo de Deus. Então, se queremos mais de Deus, vamos respeitar a palavra, respeitar os ofícios, os pastores, os obreiros, os esposos, as esposas, os filhos. Vamos respeitar a Deus. Desta maneira, permanecendo humilde, seguiremos e venceremos. A outra escritura que diz sobre, creio que foi em Sofonias, que Deus diz assim: eu vou deixar entre vocês, ia destruir o povo todo, mas disse: eu vou deixar um povo de vocês pobre, humilde, que me buscarão. Se lembra da escritura? Amém. Então, que Deus nos guarde em sua presença, humildes, porque é exatamente isto que nós temos, a presença de Deus. Se não temos a presença de Deus em nossas vidas, não temos nada. E Deus se afasta como um cavalheiro, viu? É dito que o Espírito Santo diz quando chega, mas ele não diz quando vai embora. Sansão levantou-se para combater os filisteus. Ele já não tinha mais as tranças. Ele perdeu a batalha. Então, zele do Espírito que você tem recebido, o Espírito Santo, e viva na presença de Deus. Não se orgulhe. Fiquemos de pé. Amém. Deus tenha misericórdia de nós. Prosperidade nem sempre quer dizer que Deus está conosco, não. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque temos um exemplo, Senhor, para seguir. Temos um norte, Senhor, a Tua palavra. Nos concede, Senhor, termos sempre um coração humilde, sabendo que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tem vindo de Ti. E nada que construímos com nossas mãos, construímos porque tivemos condições. Foi o Senhor que nos tem dado. E não devemos colocar nada acima de Ti, Senhor. Nada que façamos, que fizemos, deve ocupar o Teu lugar, Senhor. Tu dissestes para Davi que o Senhor tirou ele de trás do curral das ovelhas. Então, para Ti, ó Senhor, Davi era sempre aquele menino pastorzinho lá no campo. E o que é que nós somos hoje, nessa noite, Senhor? Ainda aqueles pobres pecadores dos quais o Senhor teve misericórdia. Passaram-se alguns anos, perdemos alguns costumes ruins, mas ainda somos precisados da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, para seguirmos caminhando. Guarda nossos corações puros e simples em Tua presença, Senhor. Nos concede, Senhor,
respeito, fraternidade, Senhor. Nos concede companheirismo, misericórdia, Senhor. É o que precisamos, Senhor Deus. Nesta hora, especialmente, Senhor, eu lembro daquele irmão, tu sabes quem, Senhor, que está enfermo, padecendo dificuldades, Senhor. Tu sabes que convivemos com ele e encontramos, Senhor, que ele está em uma condição ruim agora. E eu te peço, ó Pai, que tu tenhas misericórdia, Senhor. Tu não és feliz com uma coisa como esta, Senhor. Eu sei que se houver alguma possibilidade, Senhor, tu podes amenizar, tu podes abençoar, tu podes curar, Senhor. E eu oro que tu tenhas misericórdia, Senhor. E eu entrego o meu irmão em tuas mãos, Senhor. Que tu ajude, Senhor. Porque nessa hora, quando o médico diz o que está acontecendo, quando o exame dá o veredito de uma doença ruim, então nós só temos o Senhor. E agora, Senhor, neste momento, o que é que nós temos, Jesus? Com um diagnóstico ruim ou com um bom diagnóstico, Senhor, o que nos garante a felicidade, prosperidade, saúde, Jesus, a não ser a tua presença. Por isso, Jesus, como eu pediria para mim mesmo ou para cada um dos irmãos que estão aqui, eu peço que tenha misericórdia, Senhor, e ajude eles, Senhor, nesta hora difícil. Oro pelos enfermos, Senhor, pelos debilitados, que tu, a todos nós, Senhor, nos fortaleça, Senhor, para vivermos uma vida cheia, Senhor, de ações, uma vida com abundância, Senhor, vivermos até o dia de morrermos, Senhor. E se queres nos levar, Senhor, que nos leve, Senhor, mas nos dê vida aqui embaixo, Senhor. Nos ajude a vivermos para Ti, Senhor, saudáveis, até a hora de partir, Senhor. Mas não ficarmos prostrados e em dor, Senhor. Isso nós não queremos, Pai. Queremos vida. E o Senhor nos deu, então nós pedimos algo que Tu queres nos dar, Senhor. Nos dá a todos vida e saúde. Estende isso a nossos irmãos e parentes e amigos, Senhor. Aqueles que nós amamos. E aqueles, ó Pai, que estão pedindo a Ti isto nesta hora. Eu sei que Tu abençoas a todos irrestritamente, porque Tu és bom. Tu não és como nós, maus. Tu és bom, Senhor. Onde quer que haja um aflito, necessitado de Ti, da Tua graça, oramos por todos eles, Senhor. Não te esqueças de nós e oramos que Tu nos confirmes nossos pés em Teus caminhos até o dia da Tua vinda, Senhor Jesus. Te oramos agradecidos por Tuas ricas bênçãos sobre nós. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga a Deus abençoe ao seu irmão, a sua irmã.